Boa noite, irmãos. Quero te convidar a pensar no quão improvável, se não quase impossível, imaginar o mundo esperando uma visita do próprio Deus à Terra. Imagine isso, a gente está tão acostumado a dizer alguma coisa nesse sentido, que a gente perde de vista que para um judeu não era isso que ele estava esperando, né? Ninguém imaginava que o próprio Deus, Criador de tudo, iria entrar dentro da sua própria criação e fazer uma aparição humana entre nós. Mas ele veio, nós sabemos, né? Estamos prestes a comemorar o Natal, e tamanho acontecimento seria suficiente para que nós anunciássemos essa verdade o tempo todo, em todo lugar, para todas as pessoas. Porque afinal de contas é uma verdade não comum, mas uma verdade extremamente improvável de que Deus nos faria uma visita. Eu quero meditar essa noite justamente o porquê, na verdade, introduzir o porquê que nós não anunciamos essa visita tão improvável de Deus a este mundo, algo que nos deveria levar a falar o tempo todo sobre isso. Por que nós não anunciamos e o que deveríamos fazer? Okay? Então, eu quero convidar você a abrir o Salmo de número 96, que servirá como base da nossa meditação essa noite. Salmo 96. A palavra do Senhor diz o seguinte neste salmo: cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exultem a terra, deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Essa é a palavra do Senhor. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta ou seu celular no texto que foi lido, porque várias vezes nessa mensagem eu vou querer trazer a sua lembrança àquilo que nós lemos neste momento. 3 verbos neste salmo nos dão a dica do que é que o salmo está falando. A gente poderia olhar para os primeiros verbos e achar que o salmo está falando de louvor, e em certa medida ele está. Mas eu quero defender aqui que o propósito do salmista era falar sobre anúncio. Por exemplo, no versículo 2 fala: proclamem todos os dias a sua salvação. Primeiro verbo ligado a anunciar. No versículo 3 ele diz: anunciem sua glória entre as nações. E o terceiro verbo, também no versículo 3, contem a todos as suas maravilhas. 3 verbos ligados à ideia de anunciar, e que se você prestou atenção na leitura do salmo, você vai perceber que essa é a tônica. Esse é o tom do salmo. O salmo está falando de um anúncio, ainda que nisso esteja misturado com louvor. E se o salmo está falando sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar essa noite então, eu quero te convidar a pensar na importância do assunto.
a importância de falarmos sobre a nossa tarefa de anunciar. E eu quero começar a te convidar a pensar no porquê é que nós não fazemos isso como deveríamos. O porquê nós não anunciamos, se em toda a Bíblia ela aponta para que a tarefa de anunciar é urgente. Quero te convidar a pensar que, em primeiro lugar, nós não amamos a Deus suficientemente, nós não amamos a glória de Deus como nós deveríamos amar, porque se assim fizéssemos, seria natural, seria uma consequência lógica nós anunciarmos aquele a quem nós amamos. Mas também nós falhamos em amar o nosso próximo, por isso que nós falhamos em anunciar, porque se nós não amamos o outro e nós não nos preocupamos com o destino eterno desse outro, então também nós não ligaremos o suficiente para anunciar as verdades que precisam ser ouvidas e queridas. Mas nós também somos desobedientes. A Bíblia deixa clara ordens específicas sobre isso e nós falhamos em obedecer, porque somos rebeldes. Nós temos vergonha de anunciar muitas vezes nós temos medo, muitas vezes tememos mais aos homens do que a Deus. São todas razões que geralmente são dadas para a nossa falha em anunciar. Mas eu quero te convidar a pensar em uma coisa. Todas essas falhas, todas essas razões são verdades. Mas eu queria dizer algo que geralmente não é dito do porquê nós não anunciamos. É uma falta de amor a Deus, é uma falta de amor ao próximo, é uma falta de obediência, é vergonha, é medo, é tudo isso junto. Mas existe uma coisa que é mais natural e que a gente não leva em consideração. A gente não anuncia por pura falta de hábito. Por pura falta de hábito. Existem coisas na nossa vida que a gente julga que são importantes e que deveríamos fazer, mas por falta de hábito a gente não faz, mesmo sabendo que é importante. Eu quero falar nessa noite, quero propor que o anúncio deve ser um hábito na nossa vida. E que se ele não for um hábito, e o hábito necessariamente precisa passar por uma construção que exige repetição constante, diária, se a gente não fizer isso, o anúncio nunca será um hábito e nós nunca obedeceremos essa missão conforme nós devemos. Ok? Deu para entender? Meu ponto é, nós falhamos em anunciar, porque nós não cultivamos o hábito de anunciar. E eu acredito que esse texto, então, ele nos ajuda a cultivarmos este hábito, quando ele nos dá algumas respostas para algumas perguntas que nós deveríamos fazer. Primeira delas, quando nós devemos anunciar? Isso é importante na formação de um hábito, o quando, qual é a frequência. Depois, por que nós devemos anunciar? Precisamos entender as razões por detrás daquele hábito que queremos cultivar, neste caso, o anúncio. Para quem nós devemos anunciar? E por último, o que devemos anunciar? 4 coisas. Quando devemos anunciar? Por que devemos anunciar? Para quem e o que? Qual é o conteúdo do nosso anúncio? É isso que eu quero falar essa noite. Primeiro, quando? Quando nós devemos anunciar? Quero dividir essa pergunta em 2 partes. Quando, primeiro no sentido, quando estamos cumprindo o chamado de anunciar? O que é que fazemos, que quando fazemos estamos cumprindo o chamado de anunciar? E depois, com qual frequência deveríamos fazer? Ok? Então, olha para mim, olha comigo no verso 1 e 2, que dizem: cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor, cantem ao Senhor e louvem o seu nome. 4 verbos que expressam a mesma ideia de louvor, de adoração a Deus, ok? E aí você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com anúncio? Preste atenção no que eu vou falar agora. O anúncio sempre começa com adoração. O nosso anúncio, ele é resultado da nossa adoração. Aquilo que nós adoramos, nós anunciamos o seu valor.
quando o seu time faz um gol e você vai na janela gritar, seja lá o que você grite quando o seu time faz o gol, você está anunciando o valor que o seu time tem para você, ao ponto de você se preocupar o suficiente para sair do seu sofá e gritar para que os outros vizinhos saibam que você torce para esse time ou que um gol aconteceu. Nós anunciamos como resultado do nosso louvor, daquilo que nós realmente valorizamos. Por isso que um salmo que está falando sobre anúncio é um salmo que também está misturado com louvor e adoração. Porque o salmista entendia que toda vez que nós adoramos alguma coisa, a consequência lógica do nosso louvor é anunciar aquilo que nós estamos adorando. Quando reconhecemos quem Deus é, o nosso coração explode em louvor. E quando o nosso coração explode em louvor, nós estamos anunciando algo de valor supremo. Repare que não é uma adoração mecânica que o salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo que devemos cantar um cântico novo, ou seja, um cântico que é fresco, vibrante, cheio de vida. Ainda que as verdades sejam antigas, o nosso cântico sempre é novo, porque nós reexperimentamos as verdades antigas de um modo extremamente revigorante, de um modo extremamente novo. E o resultado disso é o que ele diz no final do versículo 2: proclamem todos os dias a sua salvação. Meu ponto aqui é dizer, quando nós anunciamos, quando nós estamos louvando, quando nós estamos reconhecendo o valor daquele que deve ser adorado, então quando fazemos isso, nós inevitavelmente estamos anunciando o valor desse Deus. Ok? Ficou claro esse primeiro ponto? Quando nossa vida reflete essa adoração, então nossa vida se torna um testemunho vivo. É por isso que um grande teólogo do passado disse que o combustível da nossa missão é a nossa adoração. Aquilo que nos move em direção ao anúncio é aquilo que nós adoramos, ok? Então é isso que nós fazemos quando louvamos, nós estamos anunciando, mas a pergunta eu dividi em duas, né? Qual é a frequência com que devemos fazer isso? E aí o versículo 2 diz, proclamem, ou seja, anunciem todos os dias a sua salvação. Ou seja, anunciar na vida do povo de Deus não é um evento. Não é um evento. E parece não parece novidade isso, né? Mas na prática, acaba sendo, porque a nossa ênfase, graças a Deus, não a nossa enquanto comunidade, mas na igreja no geral, a evangelização ou o anúncio das boas novas virou um evento. Uma igreja é considerada evangelística quando ela tem eventos durante o calendário anual que são destinados à evangelização. A sua igreja evangelística é por quê? Porque 4 vezes no ano a gente sai na rua e a gente entrega panfletos evangelísticos. A gente transformou o anúncio num evento. E ainda que esse evento se repita com frequência, ele nunca será suficiente para formar hábitos em nós, porque hábitos são coisas que nós desenvolvemos quando fazemos todos os dias. Portanto, o anúncio da vida da igreja não se limita a um evento, e sim é um estilo de vida intencional. Um estilo de vida. E se ele não se tornar um estilo de vida com repetição todos os dias, isso nunca será um hábito. Você não tem o hábito de correr se você faz isso uma vez por mês. Você não cultiva o hábito de ir para a academia se você faz isso uma vez por mês. Hábitos exigem que aconteçam repetições diárias. E o salmista está dizendo, proclamem todos os dias a sua salvação. É só com o comprometimento de anunciar todos os dias que nós faremos do anúncio o nosso hábito. Ok? Segunda pergunta. Então, quando
quando nós louvamos e devemos fazer esse anúncio todos os dias. Segunda pergunta, por quê? Quais são as razões do nosso anúncio? Qual é a importância disso? O versículo 4, 5 e 6 nos ajudam aqui. Eu quero que você olhe para o seu texto bíblico, que diz, primeiro, grande é o Senhor. Primeira razão, devemos proclamar, porque o nosso Deus não é pequeno, nosso Deus é grande. Segunda razão, digno de muito louvor, ou seja, Ele é digno, Ele merece. Nós anunciamos e nós louvamos porque Ele merece, Ele é grande, merece. Terceiro, Ele é mais temível do que todos os deuses, e temível não é apenas a ideia de ter medo, mas Ele é tão belo, Ele é tão admirável, que nenhum outro Deus se equipara. Quarto, os deuses dos outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Enquanto os outros povos adoram deuses falsos, que não passam de ídolos feitos por mãos humanas, Deus fez aquilo que está acima de todos, Deus fez o céu, e Ele está acima dos céus. Versículo 6, glória, ou seja, esse Deus é glorioso, e majestade, ou seja, esse Deus é majestoso, Ele reina, força, esse Deus é forte, e beleza, esse Deus é belo, enchem o seu santuário. Perceba que nesses pequenos versículos, várias razões são dadas pelo salmista do porquê nós devemos anunciar. Deus é grande, Deus é digno, Deus é temível, Deus é maior do que os ídolos, Deus é um Deus de glória, majestade, força e beleza. Se essas razões não são suficientes para nós anunciarmos esse Deus, não espere alguma outra. Nenhuma outra será suficiente para que nós anunciemos se essas não são. Nosso mundo está cheio de ídolos modernos como dinheiro, poder e tantas outras coisas. E o nosso anúncio envolve, inclusive, como o salmista deixa claro aqui, ajudar as pessoas a enxergar que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Enquanto os outros deuses são falsos, o Deus do dinheiro é falso, o Deus do sucesso é falso, o Deus do louvor dos homens é falso, o Deus do conforto, da segurança, são falsos. E se nós cremos que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, isso deve ser a motivação para que nós anunciemos para as outras pessoas dessa verdade. Mas o salmista continua dizendo no versículo 8, deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Em outras palavras, irmãos, eu poderia resumir aqui a razão do porquê nós anunciamos como o versículo 8. Por que nós anunciamos o Senhor? Porque Ele merece toda a glória. Ele merece que reconheçamos o seu valor. Ele merece. E se Ele merece, então nós devemos anunciar. Essa é a razão principal. Deus merece. Conta a história de dois jovens que se venderam como escravos para pregar, para anunciar as verdades de Deus para escravos que de outra maneira eles não teriam acesso. E quando eles tinham se vendido como escravos, eles estavam indo em direção ao local em que eles estariam ali servindo, sem jamais poder retornar para suas famílias. Era uma decisão para sempre. As suas famílias ali perto da costa onde eles estavam partindo, se perguntando o porquê que eles estavam fazendo uma coisa tão absurda, como se vender como escravos para anunciar. E quando o barco estava partindo, aqueles jovens olharam para os seus familiares e disseram: não é digno o cordeiro de todo o nosso sacrifício? E com essa pergunta, eles partiram. A pergunta que nós devemos fazer é: não é digno o nosso Deus de todo o sacrifício necessário para que nós anunciemos? Seja ser menosprezado pelos outros, seja, entre aspas, perder o nosso tempo tão precioso, seja envolver o nosso dinheiro, o Senhor merece.
Portanto, quando nós louvamos, e devemos fazer isso com a frequência diária, nós também devemos lembrar que nós devemos fazer isso porque o Senhor merece. Mas para quem nós devemos anunciar? Talvez para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, aquelas pessoas que estão próximas geograficamente, próximas emocionalmente, próximas intelectualmente. Para quem nós devemos anunciar? Olha o versículo 3 e o versículo 7 comigo. O salmista diz: anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. E o versículo 10 ainda: digam entre as nações, o Senhor reina. Para quem nós devemos anunciar? Os próximos geograficamente, aqueles a quem nós gostamos, aqueles a quem nós compartilhamos alguma coisa, as pessoas fáceis. A quem nós devemos compartilhar? O salmista diz: a todas as nações. Aqueles de línguas diferentes do que a sua, aquele com costumes diferentes dos seus, aqueles com uma cultura absolutamente diferente, aqueles que estão geograficamente do outro lado do planeta. Todas as nações precisam ouvir. E aqui está um exemplo claro da importância que a Bíblia dá àquilo que nós chamamos de missões mundiais, ou missões transculturais, que vão além da nossa própria cultura. Muitas vezes a gente pega um texto fora de contexto, interpretando mal um texto de Atos que fala que o Evangelho seria pregado na nossa Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra, como se a gente tivesse que se preocupar com a parte que nos cabe aqui na nossa Jerusalém, ou nosso ao redor, nosso contorno. Aí depois que alcançarmos toda a nossa Jerusalém, aí podemos começar a pensar na Judeia, depois começar a pensar nos povos inimigos, Samaria, e por último os confins da terra, se tiver tempo, se tiver recursos. Não é essa a ideia de Atos. Não é essa a ideia. Não foi isso que os discípulos entenderam naquela época. E não é isso que este salmo no Antigo Testamento está nos conclamando a fazer. Há quem diga que a ideia de evangelização do mundo todo é uma coisa neotestamentária, do Novo Testamento. Estamos aqui diante de um texto do Antigo Testamento falando sobre a importância de anunciar a todas as nações. É claro que nós devemos nos importar com as pessoas ao nosso redor, mas não fazer isso de maneira a negligenciar as pessoas de outros povos, de outras nações, de outras línguas, que não têm a Bíblia na sua própria língua, que nunca ouviram falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, nada. E nós devemos nos preocupar com isso. Ainda que nós não vamos fisicamente a esses locais, ainda que nós não façamos a nossa mala e vamos para o Japão, para a Indonésia, para qualquer lugar que não ouviu do Evangelho ainda que nós não vamos fisicamente, todos nós somos chamados a ir, todos nós. Para alguém descer num poço profundo, alguém precisa ficar lá em cima segurando as cordas. Essa é uma metáfora que se usa nas missões mundiais, quanto ao papel de todo cristão, de ou ir fisicamente, anunciar para aqueles que estão em outros povos, em outro lugar do mundo, deixando a sua família, seu conforto, aprendendo uma nova língua. Pessoas precisam ir, pessoas entre nós precisam ser despertas para essa realidade de que o mundo ainda precisa ouvir do Evangelho, e se nós não nos levantarmos, pessoas morrerão sem Cristo. E que se pessoas não tivessem se despertado na Europa, na América do Norte, talvez o Evangelho nunca tivesse chegado até nós. Nós temos o que temos em mãos, porque um dia houve um esforço missionário de pessoas que abriram mão do seu conforto,
abriram mão da sua língua, da sua família, da sua cultura, para anunciar entre todas as nações. É necessário que se levante missionários entre nós. Nem todos nós iremos, mas todos, fisicamente falando, mas todos nós, em algum sentido, vamos juntos, dando suporte emocional, espiritual, financeiro, logístico, estratégico. Todos nós somos chamados a ir de alguma forma. Como tem sido o nosso envolvimento com o anúncio entre todas as nações? Mas o que devemos anunciar? Já falamos o quando, já falamos agora, já falamos o porquê, já falamos para quem. Mas qual é o conteúdo do nosso anúncio? O que este salmo fala sobre isso, já que é um salmo do Antigo Testamento? Parece que ele não viu ainda todas as coisas, mas ainda assim, ele nos ensina um anúncio completo, ainda que no Antigo Testamento. Olha que interessante. Versículo 2, novamente ele diz: proclamem todos os dias a sua salvação. Parênteses aqui. Ele não está dizendo proclamem as leis, meramente. Proclamem um estilo de vida correto. Proclamem, anunciem que nós vivemos de maneira ordenada e que as outras pessoas vivem de maneira desordenada e que elas precisam aprender a viver como nós vivemos. Ele não diz isso. Ele não diz anunciem superioridade moral, legalismo, moralismo, religião. Ele diz anunciem todos os dias a sua salvação. Os povos já tentam por si só salvarem a si mesmos. Eles precisam de uma boa notícia, de que eles não podem se salvar e que alguém fez isso no lugar deles. Devemos anunciar a salvação e não moralismo. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque embora nos esforcemos para isso, é ou não é que parece que as pessoas, embora nos esforcemos muito, as pessoas estão escutando: eu preciso ser alguém melhor, eu preciso ir para a igreja, eu preciso deixar de fazer as coisas que eu sei que estão erradas. Mas nós não estamos anunciando isso. Nós estamos anunciando uma salvação. Você não pode conquistar isso pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio desempenho. Por isso alguém precisou fazer isso no seu lugar. É isso que deve ser o conteúdo do nosso anúncio. Mas ele deixa mais claro isso ainda, quando no versículo 11, 12 e 13, ele diz o seguinte: alegrem-se os céus e exulte a terra, deem louvor o mar e tudo o que nele há, os campos e as suas colheitas gritem de alegria, as árvores do bosque exultem diante do Senhor. Parece estranho ele estar falando da natureza louvando a Deus. Ele está falando de anunciar, de repente agora ele começa a falar que a natureza louva, que a natureza exulta diante do Senhor. O universo material está sendo chamado a se alegrar e louvar a Deus, porque ele também recebe os benefícios de Deus. 2 textos rápidos para isso. Lembra quando Paulo diz em Colossenses que Deus estava reconciliando consigo mesmo na cruz todas as coisas e não meramente todos os homens? A salvação de Deus, ela vai muito além da salvação dos seres humanos, mas Deus quer restaurar toda a sua criação. Por isso, o salmista está falando que o universo material, físico, a natureza deve louvar o Senhor, porque a natureza participa dos benefícios de Deus. Ou ainda, Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22, que diz que a natureza foi submetida a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja liberta da decadência que a escraviza, e que ela geme, e com dores de parto, ela espera o dia da sua redenção final. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Até o céu, os mares, as árvores louvam ao Senhor com a sua existência. Portanto, parece clara aqui a mensagem que o salmista está querendo nos trazer. Nossa tarefa é convocar todas as pessoas que façam parte
do louvor que até a natureza expressa ao Criador. Porque a criação tem a ver com a natureza e conosco, todos somos criaturas de Deus. Mas não só isso, todos somos conquistados pela salvação que Deus oferece. Não só os homens, mas toda a natureza. E o versículo 13 então termina da seguinte maneira: pois, ele está falando de louvor, tá bom? Então a natureza louve ao Senhor, pois Ele vem. Lembra que eu comecei essa mensagem dizendo o quão improvável era a ideia de que o Deus Criador fizesse uma visita pessoal a este mundo que Ele criou? E o salmista aqui, há séculos antes de Jesus, já está falando, Ele vem. O Senhor vem a este mundo. E Ele vem fazer o quê? Ele vem julgar a terra, ele termina o versículo 13 falando, julgará o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. Outro parênteses importante aqui. Meus irmãos, quando nós anunciamos só as boas notícias, sem as más notícias, o nosso anúncio está corrompido. Somos sim mensageiros das boas notícias, mas experimente dizer para alguém que se acha saudável, que ele tem uma boa notícia de que abriu uma vaga de graça para ele fazer quimioterapia. Ele não vai achar isso boa notícia. Afinal de contas, ele não se enxerga doente. Mas se você contar a má notícia de primeiro que ele está com câncer e vai morrer por conta disso, e aí então você explicar que ele terá um tratamento adequado em que ele pode ser salvo dessa doença, então de repente aquilo virou uma boa notícia. Meu ponto é que o salmista está dizendo, faz parte do nosso anúncio dizer para as pessoas que o Senhor vem. Talvez o salmista não soubesse quantas vindas o Senhor faria a este mundo, mas nós sabemos. Deus vem uma primeira vez a este mundo, nos faz uma primeira visita no seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, enquanto esteve aqui na terra, diz, eu não vim nessa primeira vez para julgar o mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. É para isso que eu vim. Mas Jesus também disse, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou vir para julgar o mundo. Eu vou vir em juízo. Eu vou vir para trazer a justa retribuição a tudo que foi feito, às claras ou ocultamente. Portanto, irmãos, o nosso anúncio deve contemplar as duas vindas de Jesus. Por isso que é tão errado quando nós queremos encurtar o Evangelho e dizer para as pessoas, olha, Jesus te ama, sem antes dizer que Deus odeia o pecado, e que a pessoa ofendeu gravemente a Deus, e que merece a justa retribuição de Deus, a pessoa nunca encarará o Jesus te ama como uma notícia maravilhosa. Afinal de contas, ela se ama também. Portanto, o conteúdo do nosso anúncio precisa contemplar as duas vindas. Jesus veio a este mundo para fazer aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Mas Ele voltará em juízo, em condenação, em justa ira e com retribuição justa para todo o mal que fizemos. Portanto, o nosso anúncio deve contemplar uma urgência. O tempo do arrependimento é agora. Porque Ele vem, o Senhor vem. Estamos perto do Natal, e no Natal costumamos a pensar que nós estamos anunciando meramente que Deus veio a este mundo. Mas quando nós anunciamos que Deus veio a este mundo encarnado na pessoa de Jesus, nós também devemos anunciar que esse Deus voltará a este mundo. E essa notícia deve fazer parte do nosso anúncio. Ele veio, mas Ele voltará. Portanto, a nossa proclamação precisa contemplar a graça da sua primeira vinda e a justiça da sua segunda vinda. Portanto, nós vemos nesse texto quando nós devemos anunciar. Quando nós louvamos, e devemos fazer isso com a frequência diária.
Nós vimos o porquê nós devemos fazer, porque Deus merece. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é belo, Ele é majestoso, Ele merece que nós o anunciemos. Vimos também que nós devemos anunciar para todas as nações, todos os povos, não apenas para aqueles que estão perto ou com os quais nós concordamos. E nós devemos anunciar a sua salvação e o seu juízo, a sua primeira vinda em Jesus e a sua segunda vinda como aquele que vai trazer justa retribuição aos pecados. Portanto, eu quero terminar essa mensagem com algumas breves aplicações daquilo que nós ouvimos essa noite. A primeira delas: faça do seu louvor um hábito. Tem uma ciência hoje em dia que ela estuda a formação de hábitos. E essa ciência, ela diz, existe um princípio, uma regra que diz assim, que quando você quer formar um hábito que está com dificuldade para fazê-lo, você deve encadeá-lo em outro hábito que você já tem. Isso chama empilhamento de hábitos. Então você já tem um hábito, aquilo já é fácil, você faz sem pensar, e você quer criar um novo. E o que você deve fazer é conectá-lo, um hábito que você quer criar com o que você já tem. Ok? Então, essa é uma regra que serve muito bem. Por que eu estou trazendo isso aqui? Se nós queremos cultivar o hábito do anúncio, nós primeiro precisamos criar um primeiro hábito que, através do empilhamento de hábitos, ele nos levará automaticamente para o anúncio, que é o do louvor. Se nós não aprendermos a louvar a Deus, se nós não aprendermos a ficar maravilhados com a glória, com o valor desse Deus, então nós não poderemos cultivar o hábito do anúncio. Mas se nós cultivarmos o hábito do louvor, nós automaticamente empilharemos outro hábito necessário com o louvor, que é o anúncio. E me parece que o salmista pensava da mesma maneira quando ele conectou essas duas coisas juntas nesse salmo. Segundo lugar, tenha o hábito diário de adorar a Deus por meio de orações, por meio de músicas. Faça isso diariamente. Faça isso dominicalmente. Meus irmãos, falhamos gravemente quando deixamos de fazer isso em comunidade. Quando deixamos de adorar em comunidade, deixamos de estar inflamados para que então anunciemos. Quando deixamos de fazer isso diariamente na semana, nós deixamos de cultivar o hábito do louvor e, portanto, deixamos de cultivar o hábito do anúncio, da proclamação. Mas por último, se envolva com a obra missionária mundial. E eu sei que talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não faço o básico. Eu não evangelizo nem o meu vizinho, talvez ele não saiba nem que eu exista. Eu moro aqui há 20 anos. Os meus amigos, meus colegas, eu não tenho a coragem de falar para eles o que eles precisam ouvir. Eu só estou rodeado de pessoas a semana inteira e eu não falo. E você está falando que eu tenho que me preocupar com a obra missionária mundial? Com gente na China, na Indonésia, no Japão? Por que eu deveria me preocupar se não estou fazendo o básico aqui? E é por conta de justificativas assim que nós não crescemos, que nós não desenvolvemos, que nós não começamos a participar efetivamente daquilo que Deus fará e está fazendo no mundo. Portanto, coisas práticas que você deve fazer. Procure saber em primeiro lugar. Pesquise. Se é que você ora por isso durante a semana, mas talvez ore dizendo, Deus abençoe os missionários. Procure saber quem são esses missionários, aonde eles estão, quais são os seus projetos, quais são os seus desafios, o que Deus tem feito por intermédio deles, como tem sido a evangelização mundial, como tem sido a tradução da Bíblia para os diferentes povos. Procure se interessar, saber e orar especificamente por isso.
Procure apoiar financeiramente a obra missionária mundial. Não há uma opção para nós, irmãos. Não é uma opção. Deus merece. Deus tem toda a glória e Ele merece ser anunciado entre todos os povos, urgentemente. Se envolva com a obra missionária mundial. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E anuncie verbalmente às pessoas que estão ao seu redor as duas vindas de Jesus. A primeira, nos ofertando a salvação pela graça. E a segunda, quando Ele fará justiça a esse mundo. Portanto, proclamem aos pecadores que há urgência no arrependimento e na fé em Jesus Cristo. Quero te convidar a orar nesse momento. Senhor Deus, nós reconhecemos que temos essa incumbência, essa tarefa de anunciar as Tuas verdades, as Tuas virtudes a todos os povos, línguas e nações. Falhamos nisso, Deus, porque não Te amamos, não amamos o nosso próximo, mas também falhamos porque nós não cultivamos o hábito. Nós não repetimos essa prática todos os dias ao ponto de isso virar parte da nossa segunda natureza. E pedimos a Tua graça e misericórdia para que assim façamos, para que o anúncio vire uma parte do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida. Que louvemos o Senhor e como resultado disso o anunciemos. Que falemos das Tuas vindas, que falemos a todos os povos e que estejamos repletos das razões bíblicas para fazer essa tarefa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.